Sou o professor Valdemar Souza, do Profiap da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, em Maceió. Vamos dar continuidade na nossa caminhada e análise do modelo do TCF, do Profiap. Agora a gente vai para a seção 3 de diagnóstico organizacional, lembrando duas coisas. Primeiro, que o modelo do TCF analisado corresponde ao que foi definido como o relatório de intervenção organizacional, que é o resultado do trabalho final do curso. Segundo, é que nós já analisamos as duas sessões anteriores de introdução e a segunda de referencial teórico e metodologia. E agora, exatamente, nós vamos examinar a terceira, de diagnóstico organizacional. Então, sempre é importante nós compreendermos e conhecermos o que é cada termo, cada definição. E aí no quadro 8, a página 25, estão registradas as definições de diagnóstico organizacional, de vários autores, que é exatamente o resultado das pesquisas científicas sobre diagnósticos organizacionais. É um método de levantamento e análise, usando questionários e dados quantitativos para identificar as causas de deficiências e desequilíbrios da organização, para facilitar a organização de um plano de ação e tomada de decisão. É um conjunto de ações que visa apontar disfunções organizacionais que ocorrem no momento da pesquisa. É a descrição da organização e do seu funcionamento, analisando se a organização supra as necessidades, é eficiente, eficaz e viável. É um instrumento que possibilita buscar informações e identificar problemas na organização, e análise da situação organizacional como um todo, permitindo apontar soluções para as situações identificadas. Tá certo? Então, é um método, nós, em quase todas as definições, está claramente apontado que o ambiente, o objeto de estudo é a organização. Também outro termo, outra definição aplicada é ação, solução. Então, a gente pode, a partir dessas 5 definições, identificar exatamente qual é, o que é e para que serve o diagnóstico organizacional. E no caso específico aí do trabalho do Profiap, usa-se o checklist. É um instrumento muito versátil, tem uma aplicabilidade bastante ampla. E o checklist, por definição, é uma ferramenta para examinar um serviço, uma situação, comparando a um conjunto de princípios, de boas práticas ou de critérios específicos. Tá certo? Exemplos. Que contratempos surgiram, podem surgir, quais as áreas envolvidas, quem são as pessoas envolvidas, os stakeholders, há conflitos, como aconteceu o desenrolar do processo, quais são ou foram os pontos críticos, quais as facilidades e dificuldades. Tudo isso serve para nós iniciarmos o nosso diagnóstico organizacional. Lembrando mais uma vez, sejam o mais específico possível. Quanto mais focado no problema do caso, melhor o resultado final. Tá certo? Então lembram que nós estamos analisando uma organização. Dentro dessa organização existem inúmeras áreas que são cobertas pela administração, finanças, orçamento, gestão de RH, marketing, compliance, etc. E aí vamos identificar dentro dessas diversas áreas organizacionais alguns exemplos de problemas e focar especificamente em algo específico que vai ser desenvolvido durante o nosso TCF. Tá? Essas questões servem exatamente para induzir esse raciocínio, induzir a criatividade. Seguindo aí na página 26, se forem feitas perguntas usando porquê,
identificam-se subsídios para os objetivos da pesquisa. Por que a ação foi iniciada? Por que foi escolhido esse desenho? No nosso exemplo, a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro de Alagoas, o FEASUCRAL. Que contratempos surgirem podem surgir? Exemplo, inexistência de recursos federais. Quais são as áreas envolvidas? Governos estaduais, federais, sindicatos e cooperativas do setor sucroalcooleiro. Quem são as pessoas envolvidas? Administradores públicos e gestores privados. Há conflitos? Sim. A definição das ações e valores dos recursos a aplicar. Como aconteceu o desenrolar do processo? A esquematização do projeto, definição da gestão e organização, votação na Assembleia Estadual, implementação, controle dos resultados. Quais são ou foram os pontos críticos? Definições de organização de metas. Quais as facilidades? A motivação dos agentes da cadeia e gestores públicos em antecedentes bem-sucedidos em nível mundial. Certo. Quais as dificuldades percebidas? Falta de recursos, baixa governança e accountability. Então, por conta desse diagnóstico, pode-se aplicar uma análise muito próxima, bastante parecida, no caso específico da organização que vocês vão estar avaliando. Tá certo? A atividade é usar a esquematização do anexo 4 para organizar a sessão de diagnóstico organizacional do relatório técnico. Peço então que vocês acessem aí o anexo 4, que vai estar na página 53. Aí a gente aponta a esquematização do diagnóstico operacional. Os pontos principais, aí é importante que nós foquemos especificamente a ação no arcabouço organizacional que nós estamos avaliando. Tá certo? Então, com base nas definições, use, que nós já trabalhamos anteriormente na introdução referencial teórico e metodologia, use o checklist na organização e setor conforme apontado. Identifique a organização, qual é a organização pública, sejam bastante específicos. Assim, gerência de projetos da Secretaria Estadual de Agricultura de Alagoas. O setor específico, depois a área específica, gestão de recursos, enfim, algo bastante pontual. E aí identifique o problema do caso e a questão de pesquisa que foi definida anteriormente. Tudo isso é para contextualizar, no âmbito do diagnóstico organizacional, qual deve ser o plano de ação. Depois, aí na página 5.4, aplique um checklist do diagnóstico usando as palavras-chave. Quem são os stakeholders, o que, porquê, quando, onde, como e quando. Sejam de forma bastante livre, bastante aberta, com uma latitude ampla, justamente para identificar todos os aspectos, todos os stakeholders, todas as questões envolvidas. Lembrando que nós estamos afunilando esse processo de análise. A gente está começando numa organização, e aí dentro dessa organização, identificando um setor específico, dentro desse setor específico, dessa área específica, um problema, nessa situação, caracterizando um caso, e aí vamos explorar esse caso pontual. Tá? Essa metodologia de questões, ela é muito útil, muito eficiente no processo de exame, porque ela provoca uma resposta. E aí a criatividade aflora substancialmente. Tá certo?
Depois, na página 5.5, com base no resultado da checklist, identifique os problemas e questões específicas. Eu estou colocando isso na primeira pessoa, identifiquei, porque eu acho que fica mais fácil, fica mais leve a relação do pesquisador com o objeto da pesquisa. E aí eu enumerar quais os problemas, eu coloquei 10 problemas ou questões específicas de uma forma bastante aberta, bastante ampla, sem limitações. A ideia aqui é um brainstorming bem significativo, bem eficiente. Tá certo? Em função, então, dessa checklist, é feito o diagnóstico organizacional, que é sintetizado nesses problemas e questões específicas. Tá certo? Lembrando, então, qual foi a nossa trajetória. A sessão de introdução, identificando a contextualização, a justificativa, a delimitação do problema do caso específico, depois o referencial teórico, resumido lá naquele quadro da esquematização sistemática da literatura e o texto da própria revisão de literatura vai compor a seção de revisão teórica, referencial teórico. A seção de metodologia, que é a descrição das etapas, a primeira classificação da pesquisa, e segunda, a descrição das etapas sequenciais e quais os dados que foram usados. E agora, o diagnóstico organizacional. Tá? Esse diagnóstico organizacional ele é o cerne do trabalho. Ele vai, então, identificar de uma forma muito pontual quais são os problemas daquele caso específico. Então vamos refletir com bastante critério, vamos discutir com o orientador, com as partes interessadas na própria organização, que o processo seja crescente, contínuo e agregador. Certo? Essa é a grande expectativa, que efetivamente contribua para a melhoria organizacional, né? Para se tornar a administração pública pontual em nível municipal, estadual e federal do Brasil mais eficiente, que é o grande objetivo do Profiab, né? Que é treinar quadros para assumir cada vez funções mais complexas. E isso é feito usando-se o método científico exaustivamente para a tomada de decisões. Tá certo? Muito bem, muito obrigado. Eu estou inteiro dispor. Desejo a todos um excelente estudo, um ótimo desenvolvimento aí do nosso relatório técnico e tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Tchau.